tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Nesse novo dia que o Senhor já fez para nós. Como é que tá aí? Tudo em paz? E nós iniciamos mais um dia de leitura da palavra, mais um dia de conselhos, de conhecimento. E o nosso desafio, aprender aqui os conselhos sábios da palavra e colocar em prática na nossa vida. Eu convido você a estar conosco, a acompanhar essa leitura. Nós já estamos quase finalizando Êxodo. E você, já começou a leitura da palavra? Já leu alguma coisa? Nós estamos esperando a Alex aqui, para a gente realmente iniciar aí essa leitura. Nos últimos capítulos, bom dia Alex, seja bem-vindo. Nos últimos capítulos de Êxodo. E no sábado, a gente já inicia Levítico. Bom dia, Alex. Tudo bem aí? Vamos então à nossa leitura? Hoje ela é um pouco mais extensa e a gente já vai iniciar. Bom dia aí para o pessoal do Instagram, pessoal do YouTube que está assistindo também, gravado. Que o Senhor possa nos iluminar aí nessa leitura e nesse entendimento da palavra. Dia 26 Hoje, de 35, 26 de 335. Você que está no YouTube, seja bem-vindo, bom dia. E vamos, né, Liz? Hoje vamos. Você que abre. Sim. Pronto, Vamos orar então. com a presença do Senhor e vamos nessa. Feche os olhos, respira fundo. Mais uma vez. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque se inicia nesse momento mais um dia. Não temos palavras para Te agradecer. O Teu amor, a Tua misericórdia na nossa vida, que se renova a cada manhã. A oportunidade de recomeçar, de fazer novo, de nos olhar para dentro e entender o que nos falta hoje para darmos o próximo passo. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Seu amor é imensurável. Obrigado porque a Sua graça nos encontrou. Ela é merecida. Embora não mereçamos, mas Tu tem nos alcançado. Muito obrigada. Que essa leitura hoje possa ser guiada pelo Espírito Santo. Que a Tua palavra possa entrar nos nossos corações, os Teus ensinamentos possam ser transformados em sabedoria. E que possamos, durante essa leitura, ser guiados pelo Espírito Santo no entendimento. Em nome de Jesus te pedimos e já agradecemos. Amém. 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 Êxodo 34 a 37. Fique à vontade, Liz. Vamos lá, então. Revista corrigida, né? Isso. Vamos nessa. Vamos iniciar aqui. Êxodo, deixa eu só anotar 34, 37. Vamos lá, gente. 34. As novas tábuas dos 10 mandamentos. Então, já houveram as tábuas do mandamento, agora são mais as novas, né? Então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedras, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebrastes. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim, no cume do monte. E ninguém suba comigo, e também ninguém apareça em nome em todo o monte, nem ovelhas, nem bois, nem apacentem defronte do monte. Alex, continua lendo aí, eu já retomo 3 versículos depois. Deixa eu só corrigir um negócio aqui. O 4, né? Então, ele lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e lavrou-se Moisés pela manhã de madrugada, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele apregou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grandes em beneficência,
e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra e encurvou-se. E disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é o povo obstinado. Porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos pela tua herança. Então disse: Eis que faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje, e eis que eu lançarei de diante de ti os amorreus, e os cananeus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Guarda-te que não faças concerto com os moradores da terra, aonde há de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. 13, Elis. Quer continuar? Pronto. Vamos lá. Porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o seu nome, o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso é. Para que não faças concerto com os moradores da terra. Não se prostitua após os seus deuses, nem sacrifiquem os seus deuses, e tu, convidado deles, coma dos seus sacrifícios. E toma mulheres das filhas dos seus filhos e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês Abibe. Porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo que abre a madre meu é, até todo o teu gado, que seja macho, abrindo a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com cordeiro. Mas se não o resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo primogênito dos seus filhos resgatarás. E ninguém aparecerá vazio de diante de mim. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia descansarás, na aradura e na cega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a semana das primícias da cega de trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano todo, o macho entre ti aparecerá perante o Senhor Jeová, Deus de Israel. Porque eu lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei o meu termo, ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor, teu Deus. Ficará da noite para amanhã. As primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme o teor dessas palavras, tenho feito concerto contigo e com Israel. Esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas. Uau, 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. O rosto de Moisés resplandece. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai,
e ele trazia as 2 tábuas do testamento em sua mão, quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de achegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão, todos os príncipes da congregação, tornaram a ele. Moisés lhe falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Uau! Porque entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía. E saindo para falar com os filhos de Israel, o que lhe era ordenado. Assim, pois, viu os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto, e tornou Moisés, e pôs o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. Gente, olha que interessante. Nesse momento de consagração, de intimidade de Moisés com Deus aí, olha o que ele fez para chegar aí nesse ponto, né? Para ter essa intimidade. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Imagina a ligação, a intimidade, a obediência, o respeito que Moisés tinha pelas ordens do Senhor e fazia realmente acontecer. E esse momento, essa intimidade dele com Deus durante esse longo período fez com que seu rosto resplandecesse. E quando a gente faz um paralelo nesses dias de hoje, quem somos nós, né, gente? Para chegar aí nessa estatura de Moisés. Mas a gente pode fazer pouco que conseguimos. Por muitas vezes eu olhava para alguém que eu gostaria de modelar, né? Mas eu achava tão distante de mim que eu já desanimava de cara. Ah, não, eu nunca vou conseguir chegar onde essa pessoa chegou. Hoje eu entendo diferente. No caso de Moisés, 40 dias jejuando. Essa ligação que ele tinha com ele. A única pessoa que conseguia realmente falar com ele, com Deus. Hoje não. Todos nós estamos liberados para falar com o Senhor. Hoje nós temos esse livre acesso. O Senhor morreu na cruz e nos deu. Então, para ter essa intimidade com Jesus, eu não preciso, por exemplo, de 40 dias, mas eu consigo, por exemplo, fazer um jejum de palavras tóxicas, de palavras que magoem o meu próximo. Ou ainda consigo fazer um jejum de alimentos menor um pouco, mas dá o seu máximo. Faz no seu tempo, de acordo com o que você pode, só não deixa de fazer. Porque o que mais nos afasta do Senhor é esse olhar com distanciamento. Ah, ele conseguiu, mas ele... E se justificar e se vitimizar, que não dá conta. Nós damos conta sim. E esse resplandecer do rosto de Moisés nada mais é do que a Alex até comentou comigo uns dias atrás. Nós somos sal da terra e luz do mundo. E onde formos, se nós tivermos essa intimidade mesmo com Deus, com Jesus, a gente vai resplandecer. As pessoas vão olhar em nós e ver essa luz brilhar. E isso vai atraí-las para que elas possam também chegar a Jesus. No início é difícil, gente, muito difícil. Mas desde que você dê o primeiro passo, faça suas escolhas, todos nós conseguimos sim, no seu tempo, na sua medida, mas se aproxime, dê esse primeiro passo. É fundamental. E o interessante, Elis, é o quê? Que ele passou por 40 dias em comunhão com o Senhor. E ele voltou resplandecendo a face, assim como o Senhor resplandecia. Sim. E ninguém conseguia ver a face de Moisés, né? Então, é isso quando você, de fato, anda constantemente com o Senhor, se permite. É assim que você vai transparecer. Vai ter amor, vai trazer, passar tudo de bom, né, que provém dele. Então, o amor, a benignidade, os frutos do Espírito, conforme está lá em Gálatas. Então, é muito perfeito. E que possamos, né, entender esse contexto de Moisés e trazer esse conforme você explicou para a nossa vida. E aí sim a gente vai ver. Começar com pequenos jejuns, que a gente pensa que não consegue. Eu nunca tinha me imaginado de fazer um jejum de 24 horas. Hoje se tornou rotina. Uau. Então, vai ter que dar o primeiro passo. Sim, com certeza. Então, vamos lá. Êxodo 35.
Então, fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprisse. 6 dias se trabalhará, mas no sétimo dia vos será santo, e o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Aqui eu já entendo da seguinte forma, Luiz, não sei se você concorda, é que independente de trabalho ou de comunhão com o Senhor, a gente precisa ter o nosso descanso, porque se a gente não descansa, vai fadigar, o fardo vai ficar, o jugo vai ficar pesado, e aí vai entrar naquele contexto, né, de dizer que servir ao Senhor, seguir ao Senhor, estar com o Senhor é pesado, mas não é. É porque a gente não dá as proporções devidas. Aqui em casa eu cobro sempre a minha esposa. Nós estamos no foco de um projeto e trabalhando muito em casa. Então, eu falo muito com ela, rapaz, prepara logo a comida que eu ainda estou saindo mais. Prepara logo a comida, logo de manhã, porque ela é muito focada, velho. Para quando der meio-dia, já está pronta, você só para rapidamente, almoça e volta. Se não estiver pronta, ela não vai querer sair da atividade profissional para fazer a comida e voltar. E aí vai protelando, termina aqui, faz lanches. E é mais ou menos esse contexto. Se você não separar as atividades, você fica rodando, cansa, e aí acha que o que você está produzindo não está tendo esforço, não está tendo resultado, mas é porque você não está fazendo as separações corretas. Principalmente, não está descansando. Então, tem que ter o sétimo dia que a gente, no nosso contexto de estudo, né, Liz? É o dia do desfrute, não é isso? Então, se faz necessário, só que muitos interpretam de outra forma. E esse morrer aqui é o perder a comunhão, né? Não acendereis fogo em nenhuma de vossas moradas no dia de sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai. Agora, esse ordenou, a gente deveria ir para o original e entender se de fato é uma ordem ou uma orientação. É bom até a gente dar uma pesquisada sobre isso. Tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto a atrará por oferta alçada ao Senhor, ouro, prata e cobre, como também pano azul e púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabras, e peles de carneiro tintas de vermelho, pele de texugos e madeira de cetim, e azeite para a luminária, e especiarias para azeite de unção, e para o incenso aromático, e pedras sardônicas, e pedras de engastes para o efode, e para o peitoral. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado. O tabernáculo e a sua tenda, e a sua coberta, e os seus colchetes, e as suas tábuas, e as suas barras, e as suas colunas, e as suas bases, a arca e os seus varais, e o propiciatório, e o véu da cobertura, a mesa, e os seus varais, e todos os seus utensílios, e os pães da proposição, e o castiçal da luminária, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária, e o altar do incenso, e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cobertura da porta, a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, e o crivo de cobre que terá seus varais, e todos os seus utensílios, e a pia e a sua base, as cortinas do pátio, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, e as estacas do tabernáculo, e as estacas do pátio, e as suas cordas, as
vestes do ministério para ministrar o santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés, e veio todo o homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes, e anéis, e braceletes, e todo vaso de ouro. E todo homem oferecia a oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texu, os trazia. Todo aquele que oferecia a oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que se achava com madeira de cetim, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres, sábias de coração, fiavam com as mãos e traziam o fiado, o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria, fiavam pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engaste para o efode e para o peitoral. E especiarias e azeites para a luminária, e para o óleo da unção, e para incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara, se fizesse pela manhã, pela mão de Moisés. Aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício. E para inventar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em artifício de pedras para engastar, e em artifício de madeira, para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração, para fazer toda a obra de mestre e mais engenhosa, e a do bordador, do bordador em pano azul e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Quem entende aqui? O Senhor trouxe obrigações a eles. Assim, como tiveram ocupados. Sendo assim, pararam de reclamar, porque tinham que fazer. Ou seja, enquanto eles estavam rodando no deserto, sem nenhuma atividade, a mente sempre se inclinando a duvidar do Senhor. O Senhor, então, agora vocês vão ter com o que se preocupar, porque só a minha comunhão, só a autorresponsabilidade de você crer em tudo que estou fazendo não é o suficiente. Então agora você vai ter algo tangível para crer que eu, Deus, existo. Então vá, trabalha, traz coisas, traz. Me paga, traz coisas para o templo. É só assim. Porque quando não se vê, não se crê. É o que hoje a gente vê muito, né? O que acrescenta nisso? Falou tudo, Alex. Falou tudo. Realmente Nossa, é essa a realidade. No 36, então. Vamos lá. Êxodo 36, versículo 1. Assim obraram Bezael e Oliabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado.
Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo. Porque Moisés chamara Bezael e a Oliabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração Deus havia dado sabedoria. E todo aquele a quem o coração movera, que se chegassem à obra para fazê-la. Tomaram, pois, diante de Moisés toda oferta alçada, que trouxeram aos filhos de Israel, para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios e faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que eles faziam. E falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenara que fizesse. Então Moisés que fizesse passaram uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha matéria bastante para toda a obra que havia de fazer, e ainda sobejava. Assim todo sábio de coração, entre os que faziam as obras, fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho tecido de azul e de púrpura e de carmesim, com querubins, da obra mais esmerada que fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados e a largura de outra cortina 4 côvados. Todas as cortinas tinham a mesma medida. E ele ligou 5 cortinas, uma com a outra, e outras 5 cortinas ligou com a outra. Depois fez lançadas de azul na borda de uma cortina à extremidade, na juntura, assim também fez na borda a extremidade da juntura da segunda cortina. 50 lançadas fez numa cortina, 50 lançadas fez na extremidade da cortina, que se ligava com a segunda. Essas lançadas cravavam uma na outra. Também fez 50 colchetes de ouro. Com estes colchetes uniu as cortinas, uma com a outra, e foi feito assim um tabernáculo. Fez também cortinas de pelo de cabra para a tenda, para o tabernáculo, de 11 cortinas as fez. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura da cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida. No capítulo 36, versículo 16 agora, gente. Ele uniu 5 cortinas à parte e 6 à parte, e fez 50 lançadas na borda da última cortina, na juntura. Também fez 50 lançadas na borda da cortina, na outra juntura. Fez também 50 colchetes de metal para ajuntar a tenda, para que fosse uma. A coberta de peles e as tábuas. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e por uma coberta de peles de texugos. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo de madeira de cetim. O comprimento de uma tábua era de 10 côvados, e a largura de cada uma era de 1,5 côvado. Cada tábua tinha 2 colcheiras, pregadas uma na outra. Assim fez todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez todas as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul. E fez 40 bases de prata, debaixo de 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para as suas pulseiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para 2 pulseiras. Também fez 20 tábuas uns aos outros, do tabernáculo da parte do norte. Com essas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra, e ao fim do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, aos 2 lados, aos quais estavam juntas debaixo, e também juntaram por cima, como argola. Assim fez com ela ambos os 2 cantos. Assim eram 8 tábuas, com as suas bases de prata, a saber, 16 bases. 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também bases de madeira de cetim, 5 para cada tábua de um lado do tabernáculo, e 5 barras para a tábua do outro lado do tabernáculo, e outras 5 barras para as tábuas do tabernáculo de ambas as bandas do ocidente.
E fez que a barra do meio passasse por meio das tábuas, de uma extremidade à outra. E cobriu as tábuas de ouro, e as suas argolas nos lugares das barras. Fez de ouro também. As barras também cobriu de ouro. Depois fez o véu de azul, de púrpura, de carmesim, e de linho fino torcido. Da obra da esmeralda fez os querubins. E fez-lhes 4 colunas de madeira de cetim, e as cobriu de ouro. E os seus colchetes fez de ouro, e fundiu-se 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de azul, de púrpura, de carmesim, e de linho fino torcido, da obra do bordador, com as suas 5 colunas, e os 5 colchetes, e as suas cabeças, suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Você traz algum entendimento aí, Alex? Não, só continuo Muito dando detalhe, né? continuidade aos detalhes de todo o contexto anterior. Deus é um Deus de detalhes, né? Então Sim, vamos ao 37. vamos. Fez também Bezalel, a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos num lado, 2, e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira, de cetim, e os cobriu de ouro, e meteu os varais pelas argolas aos lados da arca, para levar a arca. Fez também de ouro puro o propiciatório. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro. Da obra batida os fez as 2 extremidades do propiciatório. Um querubim, uma extremidade desta banda, e o outro querubim, a outra extremidade da outra banda. Do mesmo propiciatório fez sair os querubins, as 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as asas do propiciatório, e os rostos estavam defronte um do outro. O rosto dos querubins estava virado para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também uma moldura da largura de uma mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor de sua moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas aos 4 cantos que estavam aos seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para levar a mesa. Fez também os varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro para levar a mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, e os seus pratos, e as suas colheres, e as suas escudelas, e as suas cobertas com que se haviam de cobrir. Fez também um castiçal de ouro puro, de obra batida fez este castiçal. O seu pé, e as suas canas, e os seus copos, e as suas maçãs, e as suas flores, na mesma peça. 6 canas saíam dos seus lados. 3 canas do castiçal de um lado dele, e 3 canas do castiçal do outro lado. Numa cana estavam 3 copos ao modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. E noutra cana, 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. Assim para as 6 canas que saíam do castiçal. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos a modo de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores. E era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e outra maçã debaixo de outras 2 canas, e mais uma maçã debaixo de outras 2 canas. Assim se fez para as 6 canas que saíram dele. As suas maçãs e as
suas canas formavam a mesma peça, tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe 7 lâmpadas, e seus espivitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. De um talento de ouro puro o fez, e todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de cetim. De um côvado era o seu comprimento, e de um côvado a sua largura, quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas, e cobriu-o de ouro puro, e a sua coberta, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-lo com ele. E os varais fez de madeira, de cetim, e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro, de obra de perfumista. Então, é isso. Estes 4 capítulos vêm muito relatando, né, sobre os detalhes. Deus é um Deus de detalhes. E a gente tem que se atentar muito a isso. Nada é por acaso. Tudo tem um sentido. Se a gente, de fato, for cavar cada utensílio desse, cada detalhe desse, vai ter um sentido. Porque o nosso estudo dele está muito superficial. Mas se a gente for cavar, por exemplo, como eu enfatizei lá, né, a ordem que Deus deu, eu acho que se a gente for, de fato, na originalidade do texto, não é uma ordem. Deve ser um direcionamento, uma orientação. Porque Deus não é ditador. E eu falo com toda certeza que ele não está ordenando, e sim dando uma orientação. Eu vou até fazer uma pesquisa quando a gente acabar aqui sobre isso. Tá bom? E assim, encerramos, né? Amanhã fechamos este ciclo de Êxodo. Rápido, em janeiro. Rapaz, 3 capítulos. 3. São 66 livros. Então, serão rapidinho, né? Meu Deus, glória a Deus. Quando a gente se propõe a fazer, faz com perfeição e passa que a gente nem percebe, né? Olha o livro da Liz, Antídoto do Medo. Liz é escritora, coaching, e está lançando este livro, que pode te ajudar, caso você queira, a mudar todo o seu contexto de medo, né? Que o medo nos paralisa. O medo é antagônico à fé. E aqui está um dos antídotos para lhe ajudar, desde que você se permita. E o que você tem a falar, ali sobre este livro? Eu vi que você está trazendo o áudio. Você está fazendo no Instagram uma série dele, né? Trazendo alguns ensinamentos do seu livro. E no grupo fechado também do WhatsApp. Nós estamos fazendo uma série aí, trazendo alguns capítulos, fazendo aí uma jornada de transformação, mudança de mentalidade. E aí, quem não está acompanhando, está lá no Instagram, @LizLorenaOliveira. Eu trago como referência o livro mesmo, né? E aí, várias ações para você sair de uma mentalidade escassa, de uma mentalidade fixa, né? Como nós falamos lá, para uma mentalidade de abundância, de crescimento. E o passo a passo está lá. Vamos seguir, vamos para cima. A escolha está na sua mão. Só depende de você escolher viver essa jornada de transformação. Algumas renúncias precisam ser feitas, mas as recompensas são, assim, imensuráveis. Quem interessar, gente, está lá na bio, esse mês de janeiro ainda está com desconto de 50%. E o grupo fechado no WhatsApp tem custo? Tem o link. Não, gratuito. Olha, gratuito. Então, ou seja, não tem desculpa. O livro ele tem um custo, é claro, porque você fez um investimento, tem um valor operacional por trás disso, mas, eu não tenho dinheiro, beleza. Entra no grupo do WhatsApp, que lá vai estar 0800. Então, não tem o que reclamar. Se o problema for dinheiro, já está resolvido. É querer mesmo, né? É tomar a decisão para mudar. E eu estou lá, estou acompanhando, está jogando duro.
Parabéns. Gratidão. Gratidão, Alex. Então, gente, encerramos. Obrigado, Liz, pela parceria. Amanhã estaremos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, finalizando Êxodo. E vamos partir Gratidão. para o vídeo. Tá bom? Bom dia, Vamos lá, gente. gente. Bom Amanhã. dia. Bom dia.